A fase do Corinthians é terrível. Eliminado na Libertadores, o Timão já teve 4 treinadores diferentes na temporada 2023. E é difícil ver uma saída para o Timão que não seja se afundar ainda mais em dívidas para reforçar o seu elenco. Diante dessa situação, seguimos com a série Crise no Timão, onde vamos trazer alguns fatores que são responsáveis pela situação complicada em que o time se encontra. No episódio de hoje, falaremos sobre o argentino Mauro Bozelli, um dos maiores arrependimentos do Corinthians. Afinal, quem é que nunca se arrependeu de uma decisão? Por mais que você tente controlar tudo à sua volta, a vida e o futebol são cheios de coisas que fogem do nosso alcance e que lá na frente vão nos causar grande arrependimento por tudo aquilo que impacta no restante da nossa vida. A vida nunca foi preto no branco, mas foi justamente por escolher o preto e branco paulista que o Bozelli acabou se arrependendo e dando uma declaração pública que não foi nada agradável para os corintianos. Argentino, bom de bola, goleador e vencedor durante toda a sua carreira, ele chegou sob grande expectativa ao Timão, mas acabou saindo sem deixar a menor saudade na torcida e, pior do que isso, deu uma declaração que explica um pouco do que vive o Corinthians e também ele pode ser o responsável indiretamente pelo rebaixamento do Timão na temporada. Mas o que foi que o Bozelli falou? Por que é que ele pode ser responsável pelo rebaixamento do Corinthians na temporada? Do que é que eu tô falando? Calma, eu vou te explicar tudo melhor. Para isso assista esse vídeo completo. Só que antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, a melhor e maior casa de palpites do mundo. E se você ainda não tem o seu cadastro lá na 1xBet, você tá esperando o quê, cara? Corre lá já agora na 1xBet, faz o seu cadastro, assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito se você utilizar o link que tá aqui no primeiro comentário fixado e o nosso cupom, é claro, tá aqui na tela aparecendo pra você. Utiliza o nosso cupom, garante o seu bônus, você dobra o que você deposita lá na 1xBet e faz lá os seus palpites. Lembrando, tem que ter mais de 18 anos e responsabilidade, beleza? Galera, o Corinthians vai enfrentar o Santos no dia 21, vai ficar um tempo aí treinando e vai enfrentar o Santos. Você pode ir lá na 1xBet, fazer a sua fezinha se o Corinthians vai ou não vencer o Santos lá na Vila Belmiro no dia 21, depois dos amistosos da seleção. Vai lá, corre agora e faz o seu palpite na 1xBet. Dia 12 de janeiro de 2021, o Cerro Porteño anunciava a contratação do atacante Mauro Bozelli, que deixava o Corinthians. Não houve choro da torcida, pedidos para que ele ficasse ou mesmo qualquer pingo de saudade. O experiente avançado argentino, em sua passagem pelo Brasil, disputou 66 jogos pelo Corinthians e marcou 16 gols nesse período. Era uma decepção, não a maior, mas uma delas. Até porque a fiel torcida esperava que o jogador fosse a solução para os problemas de ataque do alvinegro paulista, e o Bozelli chegou sem saber muito bem tudo o que significava jogar no Corinthians. Mauro Bozelli nasceu em Buenos Aires no dia 22 de maio de 1985. Em 2003 estreou pelo Boca Juniors e logo com o destaque no gigante argentino foi contratado pelo futebol europeu, onde estreou pelo Málaga B em 2005. Voltou ao Boca, foi campeão da Libertadores em 2007, logo depois foi pro Estudiantes, onde em 2009 foi novamente campeão do torneio continental e também artilheiro da competição, onde os argentinos naquela época imperavam. E o Bozelli voltou então ao futebol europeu, passou pela Itália, pela Espanha, Inglaterra e depois o Bozelli foi pro León do México, onde ele viveu uma excelente fase. Chegou no León em 2013, em 220 jogos marcou 130 gols, se tornando o segundo maior artilheiro da história do clube mexicano. Então agora, se coloque no lugar do torcedor corintiano, se você já não é, e imagina como em 2019 chegava um centroavante goleador que estava livre no mercado, uma baita oportunidade de mercado para contratar um goleador. Só que para você tá bem no lugar, você precisa querer estar ali, e não parecia ser bem o caso do Bozelli. Entenda, ele nem queria sair do León. Sem renovar contrato com o clube mexicano, ele se despediu do clube no meio da torcida, foi assistir um jogo na arquibancada. Quando a foto vazou, ele postou nas suas redes sociais e disse o seguinte: eu gostaria de ter ficado, mas vocês decidiram que não fosse assim. A iniciativa dessa noite foi 100% minha.
deu uma pedrada na diretoria do clube mexicano que não renovou seu contrato. Ali já havia um indício de que a passagem do jogador no Corinthians já não começaria da forma ideal. E ele devia saber que no futebol brasileiro a banda toca diferente e as coisas são complicadas. Não há tranquilidade para jogador de time grande que não vence e muito menos para atacante que não faz gol. O Bozelli chegou ao Corinthians e logo na sua apresentação o assunto já foi Carlito Tevez e a passagem magnífica que o seu conterrâneo argentino teve no timão. O Bozelli não titubeou e disse o seguinte: talvez eu não faça gols como ele fez, mas podem me comparar com um centroavante mais de área, outro estilo de atacante. O que o Tevez fez aqui foi magnífico, tomara que eu consiga fazer metade do que ele conseguiu. Bom, a realidade é que se ele fizesse metade do que o Tevez fez, realmente seria magnífico, mas ele não fez nem metade da metade. Oscilou durante todo 2019. Em 2020, com Thiago Nunes, começou como titular do timão e o resultado foi a dispensa do Gustavo. O Corinthians contaria dali em diante naquela temporada com Bozelli, Jô e Wagner Love. A titularidade do Bozelli mostrava o quanto o Thiago Nunes estava completamente longe do que o Corinthians precisava. Tanto é que não levou muito tempo pro Thiago Nunes deixar o timão. Bozelli pouco jogou e não teve seu contrato renovado com o Corinthians. Não havia um corintiano que teria coragem de levantar a mão para defender o argentino dizendo mais uma chance para ele. Não, ninguém faria isso. Mas olha só, no Cerro Porteño, o Bozelli se reencontrou, achou de novo o caminho das redes e foi muito bem, inclusive campeão paraguaio. Foi tão bem que trocou o Cerro pelo Estudiantes, onde ele tem muita história no futebol e vai muito bem no clube argentino, inclusive marcando 9 gols e dando 2 assistências em 24 jogos nessa temporada, que pode inclusive terminar colocando o Bozelli frente a frente com o Corinthians novamente na Copa Sul-Americana. E esse encontro pode, claro, ter um tempero especial e maravilhoso por tudo que o jogador disse depois que saiu do timão. Isso porque o Bozelli saiu do Corinthians e pouco depois, quando ainda estava no Cerro, disse que foi um grande erro na carreira dele ter jogado no Corinthians. Que o estilo de jogo do Corinthians, do Alvinegro, não combinava com ele, que ele ficou iludido pelo nome Corinthians, o tamanho do Corinthians dentro e fora do Brasil, que por isso ele aceitou jogar no timão, mas que o estilo de jogo não combinava nada com ele, mesmo ele tendo tido 3 treinadores que jogavam completamente diferentes: Carille, Thiago Nunes e também o Wagner Mancini. Essa declaração, é claro, pegou muito mal no Corinthians e a torcida não gostou nada disso. O Bozelli colocou a culpa do seu insucesso no Corinthians e não no desempenho pífio que ele teve em campo. E para piorar, o jogador ainda moveu uma ação milionária contra o Corinthians que pode causar o transfer ban do clube na FIFA já nessa janela que o Corinthians tanto precisa contratar. Para você ter uma ideia, o jogador cobra mais de $1 milhão. Sim, meu amigo, mais de $1 milhão. E o Corinthians tenta um acordo para parcelar essa dívida que já passou do prazo, mas o jogador segue irredutível e pode acionar a FIFA e impedir que o Corinthians contrate reforços na próxima janela. E não é sendo alarmista, mas se esse processo acabar gerando um transfer ban e o Corinthians não puder contratar nessa próxima janela com esse time que tá beirando a zona de rebaixamento, o Corinthians pode passar dificuldades demais na temporada. Poderia, no pior dos cenários, até mesmo ser rebaixado por uma culpa indireta do Bozelli. Já pensou nisso? Mas eu quero deixar claro aqui que eu não acredito que isso aconteça. Com ou sem reforços, com transfer ban ou sem transfer ban, eu não acho que o Corinthians vai cair nessa temporada. Há outros clubes que estão mais candidatos que o Corinthians ao rebaixamento. É claro, esse seria o pior dos cenários. E também é importante dizer que o Bozelli tá no direito dele de cobrar o que a diretoria do Corinthians lhe deve. Não dá pra pedir, no entanto, que a torcida não odeie o jogador por tudo que a sua contratação significou. Mal em campo, polêmicas e também pode gerar um transfer ban pro clube. O Bozelli não é o protagonista da crise que o Corinthians vive, ele é só mais um personagem. A crise no timão vai muito além e tem como principais responsáveis dirigentes que ano após anos seguem transformando o Corinthians de um clube gigante em um estoque de gozações pros rivais e vergonha pra sua torcida. O Bozelli é um episódio em uma longa série de motivos pra crise no Corinthians. Mas e você, torcedor? Sabia dessas declarações do Bozelli? Sabia que o processo dele pode gerar o transfer ban pro Corinthians? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E você se lembra que eu falei da saída do Gustavo? Pois é, a gente fez um vídeo sobre isso também, bem triste a situação que o Gustavo passou pelo Corinthians. Fez um vídeo aqui no canal, clica aqui que eu te explico melhor lá, beleza?